Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Legal. Hoje, conforme anunciado, estaremos começando o nosso curso gratuito de legislação, legalização de imóveis, incluindo noções de direito notarial e a ação da uso capião extrajudicial. Esse é um presentão para vocês aqui do canal Legal do professor Azenil. Aí a gente pode se perguntar assim: por que eu preciso saber direito? Por que eu preciso saber essa matéria para trabalhar com engenharia? Muita coisa que acontece no mundo da área de legalização envolve conceitos jurídicos que nós vamos tratar aqui nesse nosso curso. Não pretendo aqui fazer uma aula de direito, embora eu tenha formação em direito, com especialização em direito imobiliário, mas o que a gente vai buscar são aqueles conceitos básicos que o profissional precisa saber para, então, ele trabalhar nesse mundo maravilhoso que é o de legalização de imóveis. Nós vamos começar a nossa primeira aula falando sobre direito das coisas e os direitos reais em espécies. Vamos falar simplificadamente daquilo que é importante para o nosso processo de legalização. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, esse nosso curso é um curso de processo. Eu não vou ensinar aqui a parte de projeto de arquitetura nesse momento. Isso vai ser objeto de um próximo curso que nós vamos fazer, em que a gente vai aprender gabarito, taxa de ocupação, de uma forma mais específica para o engenheiro e para o arquiteto. No nosso vídeo anterior, nós temos a ementa do nosso curso, falando o que nós vamos aprender, direito das coisas, posse, propriedade. Então, falamos sobre negócios imobiliários. Tudo isso nós vamos falar nas nossas aulas. Depois dá uma olhadinha, vai lá, olha a ementa do nosso curso para que você então tenha a certeza, né, do que você vai aprender. Então é importante, dá uma olhadinha lá, já tem o material disponível no vídeo anterior, que é uma apostila que eu já estou disponibilizando para vocês em PDF, de uma forma mais ampla, para que a gente possa, então, seguir a nossa aula de uma maneira bem rápida, bem prática. Nossas aulas elas terão no máximo de 10 a 15 minutos de duração, para não ficar uma coisa cansativa, mas a gente tem bastante assunto pela frente, não é porque vai ser uma aula breve que vai faltar conteúdo, não. Eu já tenho aí uma previsão de cerca de 40 aulas para poder gravar e a gente vai devagarzinho, passo a passo, para aquele aluno que nunca viu, que não conhece nada. O objetivo meu é que aquele aluno que acompanhar esse curso, ele tenha a plena consciência de que ele vai estar capacitado para enfrentar o mercado de trabalho, para iniciar. Então é claro que muitas coisas vão vir com o dia a dia e nós estamos aqui para ajudar vocês a tirar todas as dúvidas que forem surgindo, porque muita coisa realmente só vai vir através do momento que eu estiver praticando. Eu trabalho desde 1980 nesse ramo, então tenho uma caminhada boa aí para poder passar toda a experiência para vocês, tá ok? Então vai lá, gente, olha o material que já está disponível, vamos dar uma lida neles, qualquer dúvida, deixe a sua dúvida aqui, que na medida do possível a gente vai respondendo. Compartilhe esse vídeo, coloca aí para compartilhar, clica lá no sininho, porque vão ter alguns vídeos que nós vamos fazer fora curso, que é, por exemplo, a nova lei de mais-valia aqui no município do Rio de Janeiro. A gente está preparando um vídeo especial sobre a lei, explicando cada detalhe, como a gente vai agir. Então é importante que aquele aluno que quer se dedicar a esse ramo de negócio, que ele acompanhe e busque outras formas de aprimoramento. Então vamos começar a falar sobre o direito das coisas, direitos reais. Fundamental para essa análise dos documentos que vão ser apresentados nesse processo de legalização, a gente precisa entender alguns conceitos dos direitos reais. Quando o cliente apresenta
para o engenheiro, o arquiteto, o advogado, um documento, é preciso que eu consiga extrair o maior número de informações daquele documento para que, a partir de então, eu consiga direcionar o meu caminho processual. Então, eu preciso conhecer o que é um direito de propriedade, direito de posse, saber fazer a exata distinção entre esses conceitos, saber o que é um registro de imóveis, saber extrair a informação de um talão do imposto predial, e é isso que nós vamos aprender aqui. A gente não vai invadir muito essa área desse conhecimento jurídico, mas sim trazer os conceitos básicos para o nosso processo de legalização. E é impossível a gente afastar o fenômeno jurídico dos fatos históricos, econômicos e políticos que compõem a nossa sociedade. Através do estudo da história, da evolução histórica da legislação, a gente consegue ter um entendimento maior de como está a nossa situação real. Então vamos começar lá pelo Código Civil de 1916. Esse código foi um reflexo da época que o Brasil apresentava no momento com uma economia basicamente agrária, uma forte influência da Igreja Católica, e ali surgiram três grandes pilares da nossa sociedade. O primeiro deles, a família, uma entidade indissolúvel até a lei do divórcio, que só surgiu em 77, e uma entidade exclusivamente matrimonial, formada através do casamento. A gente vê que hoje a gente já tem o reconhecimento da união estável, a família monoparental e outras entidades equiparadas que foram surgindo, incorporando na nossa sociedade, e isso reflete diretamente no nosso direito real. Por exemplo, uma pessoa não casou, mas ela vive em união estável e elas adquirem um patrimônio em comum e geram filhos. Na ausência, no falecimento de uma dessas pessoas, como vai ficar essa divisão, como fica essa transmissão? Lá mais à frente, quando a gente falar de inventário, falar de sucessão, a gente vai conseguir entender melhor. Mas a família é uma base que ela vai produzir diretamente reflexos no nosso direito real. Outra coisa muito importante, outro pilar muito importante, é a propriedade. Lá nessa época, a propriedade tida como ilimitada. O homem valia por aquilo que ele possuía. Se eu tenho muitas posses, o senhor feudal, aquele grande volume de terras, então ele era uma pessoa valiosa. A propriedade, uma vez adquirida, ela estava incondicionada. Ele é o dono, ele é o senhor e ele tinha um respeito pelas suas posses. A gente tem também, nessa época, uma noção de contrato. A forma de aquisição da propriedade, um princípio jurídico ainda vigente, pacta sunt servant. O que quer dizer isso no direito? Os pactos, os contratos, são para serem cumpridos. Dessa forma, justificava-se toda sorte de abusos decorrentes da desigualdade socioeconômica. Quem tinha mais, podia mais. Será que mudou alguma coisa? Como é que está nos dias atuais? Como é que a gente vai começar a enxergar isso? Começamos pela Constituição de 1988. A partir da nossa Constituição, que pode não ser a mais perfeita, mas é uma coisa que mudou a política social, a sociedade começou a ter uma visão muito mais humanizada, então o direito começou a ter muitas mudanças. Mudanças essas necessárias porque nós estávamos saindo de uma ditadura militar, de um momento de opressão, de várias sequelas que foram deixadas por esse período. Então, alguns dispositivos que surgiram na nossa Constituição foram muito importantes para alcançar a proteção e a igualdade que a gente tem hoje, ainda que não seja a mais perfeita possível em termos de direito. Por exemplo, o artigo 1º, falando da dignidade da pessoa humana, o homem passa a ser, então, o centro do sistema, com direito à expressão e ao desenvolvimento. No artigo 5º, estabelece a propriedade como um direito fundamental do homem, mas tem um condicionamento.
ela condiciona ao atendimento de uma função social. Então, a propriedade já não é mais aquela propriedade plena e incontestável. Ela passa a ter, então, esse condicionante. Não basta simplesmente ter a propriedade. É preciso que esse proprietário dê a essa propriedade uma consequência útil para a sociedade. Com isso, o termo função condiciona o direito de propriedade ao cumprimento de uma determinada finalidade. Se a gente não observar essa finalidade, nós teremos a possibilidade de institutos como, por exemplo, a uso capião e a desapropriação, entre outros que nós estudaremos mais adiante, antecipando-lhes são formas de perda da propriedade. Em razão da não função social, o proprietário perde a propriedade para aquele que então está dando uma determinada finalidade com um determinado período de tempo e sem oposição. Então, vamos conhecer agora algumas características desses direitos reais. A primeira delas, muito importante, oponibilidade contra todos. No direito vocês vão ouvir falar muito sobre esse termo, erga omnes. Esse direito quer dizer que os direitos reais são oponíveis a toda coletividade. É oposição a todos, mesmo a terceiros que não guardem qualquer relação com o titular do bem. Assim, por exemplo, um locatário ele poderá defender a sua ocupação, o seu contrato de locação, a sua posse, ainda que contra terceiro, totalmente estranho àquela relação entre o contrato e o locatário e o locador. Isso quer dizer que a gente vai ter, então, um alcance amplo. Ambulatoriedade quer dizer que o direito ele vincula ao seu titular, ele caminha, acompanha o seu titular até o perecimento do bem. Embora existam alguns institutos no direitos reais que são temporais, como, por exemplo, o usufruto, que nós veremos adiante, em que ela tem um tempo determinado. O direito de sequela, que também, por sua vez, é bem importante, diz que o titular do direito da coisa possui esse direito de persegui-la onde quer que ela se encontre. É a defesa da propriedade. Por exemplo, Antônio, proprietário de um aparelho celular, foi furtado por João e ele entrega esse celular para o Manuel na condição de receptador. Independente do procedimento criminal, Antônio poderá intentar uma ação reivindicatória em face do Manuel, que está na posse do celular. Então, o proprietário ter o direito de sequela é o direito de ele possuir a coisa e persegui-la, reaver onde quer que ela se encontre. Um princípio importante da publicidade, que é a ampla divulgação dos atos referentes à constituição e transferência de bens, para que todos conheçam e respeitem. No nosso estudo, essa publicidade se dá através do registro de imóveis. A transferência dos atos só vale quando efetivamente registrado no cartório. A taxatividade quer dizer que esse direito real ele é taxativo, ou seja, ele vai ser sempre expresso na letra da lei. Vamos observar o artigo 1228 do nosso Código Civil. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la, de poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, toda vez que eu estiver falando em um direito real de propriedade, esse direito ele vai estar na letra da lei. E aí vai algumas coisas, algumas considerações ainda nesse artigo, falando que a propriedade pode ser, o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação, por necessidade de utilidade pública ou interesse social, olha aí a função social de novo, bem como no caso de requisição em caso de perigo público e iminente. A gente vai ver como falamos que a propriedade ela agora não é mais uma propriedade